Bom dia, meu amigo e minha amiga, que Deus abençoe você neste domingo, que seja um dia cheio da presença de Deus para você e para sua família. Aproveite hoje para descansar, mas também para se preparar para a semana de trabalho, mas não esqueça que hoje também é dia de buscarmos ao Senhor, de irmos à igreja, de estarmos com os nossos irmãos, de levarmos os nossos filhos também, nossa família, nossos pais. Você que tem seus pais mais idosos, lembre que eles também precisam ter a oportunidade de estar na casa de Deus. Que bom podemos nos reunir como família da fé. Domingo é esse dia lindo em que temos a oportunidade de buscarmos ao Senhor juntos. Por isso nós congregamos, nos reunimos, porque quando 2 ou 3 se reúnem em nome do Senhor, ali Ele se faz presente. Tem coisas que Deus só faz quando nós deixamos a nossa individualidade e vamos para o encontro dos nossos irmãos. Aqui no Devocional estamos conversando sobre os heróis da fé e ali na lista de Hebreus 11 vamos falar do penúltimo nome hoje, o nome de Davi. Davi é um grande homem de Deus e com certeza um herói da fé. É um daqueles homens que nos inspira tanto com os seus acertos como com os seus erros. E na história de Davi, nós observamos muito mais acertos do que erros. A história de Davi está relatada em 1 Samuel e 2 Samuel. Também está no livro dos Reis. Nós podemos aprender muita coisa sobre Davi, também espalhado em outros livros da Bíblia, onde ele é citado. É um dos personagens mais importantes da Bíblia. Um homem que fez a diferença, foi o segundo rei de Israel, ele sucedeu Saul, que foi rei antes dele, e ele fez um reinado de crescimento, Ele derrotou os inimigos de Israel, conquistou mais terras para Israel, preparou o povo para andar na presença de Deus e foi fiel a Deus, e ajudou o povo a manter sua fidelidade com Deus. Ele combateu a idolatria, combateu os falsos deuses, foi um homem temente a Deus e deixou um sucessor, o seu filho Salomão, que construiu o templo, o primeiro templo em Jerusalém. Ele trouxe a Arca da Aliança. Davi tem muitas vitórias na sua história, muitas vitórias. E você vai ver que ele era um homem temente a Deus, era um homem de fé. Porém, eu quero lembrar que esse mesmo Davi, a sua história com Deus começa quando ele é um adolescente. Começa quando ele é um jovem e ele foi separado por um profeta chamado Samuel, que amanhã nós vamos falar desse profeta. E ali Davi recebe sobre ele uma promessa, uma unção, uma separação de Deus. O pai de Davi nem tinha lembrado de trazê-lo para aquele momento em que o profeta veio. Mas o profeta lembrou: olha, você tem mais um filho, onde está esse filho? Está no campo, trabalhando, cuidando das ovelhas. E foi esse que Deus escolheu para ser o futuro rei de Israel, Um jovem que o pai tinha esquecido dele. Aqui nos faz lembrar que Deus não olha a aparência, que Deus não esquece de ninguém, que Deus olha o coração e Deus pega os improváveis. Davi era o mais moço, era franzino, era ruivo. Naquela época havia até um preconceito com os ruivos, acreditavam que eles eram mais frágeis. Mas foi esse que Deus escolheu. Esse que lá no campo cantava louvores ao Senhor, tocava sua harpa e adorava a Deus em secreto. Ninguém sabia, mas Deus sabia do coração de Davi. E depois disso nós temos um episódio interessante que marca o início da jornada pública de Davi. Um episódio que vai fazer Davi se tornar um jovem notório e vai fazer com que o rei Saul o leve para a sua corte, o treine, coloque ele para ser um soldado e depois vai ser um capitão, vai ser o líder do exército. É onde Davi começa a se tornar uma pessoa notória. E é aquele episódio em que Israel estava sendo afrontado por um gigante chamado Golias. E certamente você conhece muito bem essa história, em que um pequeno menino, adolescente ainda, derrota um gigante com quase 3 metros de altura. Um gigante que inclusive tinha à sua frente um homem, um escudeiro carregando um escudo, e esse gigante uma grande espada.
usava uma couraça, usava capacete, usava roupas de um guerreiro, enquanto Davi, com as suas roupas normais, roupas de um pastorzinho de ovelhas, vem a enfrentar o gigante apenas com a sua funda, com uma pedrinha, na mão, pedrinhas do ribeiro. Davi começa a girar a funda na frente do gigante. O gigante fica rindo da cara dele. Você acha que eu sou um cachorro para você vir contra mim com paus e pedras? E ele começa a esbravejar e amaldiçoar Israel e o Deus de Israel. Quando nós falamos de heróis da fé, gente, lembra do que nós já falamos, que a fé é a certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem? Quer dizer que a fé, ela está para além das coisas notórias ao olho. Ali naquela cena, naquela realidade daquela batalha, o olho humano dizia: Davi será esmagado. O olho humano dizia que é impossível o menino derrotar o gigante. O olho humano dizia que o gigante venceria com facilidade. Ali naquele caso, o olho traz medo, tanto que o rei se negou a lutar e todos os soldados se negaram a lutar com aquele gigante. Por 40 dias ele ficou convidando e dizendo: quem virá lutar comigo? E ninguém quis, porque o olho trazia medo. O olhar daquela situação trazia medo. Porém, Davi não estava guiado pelo olhar humano. Davi estava guiado por uma motivação interna muito maior, a fé no Deus Todo-Poderoso. No Deus que não mente, que não é homem para que minta, não é filho do homem para se enganar, para mudar de ideia. O Deus que prometeu vitória ao seu povo, o Deus que prometeu que estaria com eles em dias difíceis, estará conosco todos os dias. Por isso Davi diz em 1 Samuel 17, 45, nós vemos a resposta de Davi, diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. E hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Eu irei te ferir e tirar-te-ei a cabeça. E os cadáveres do arraial dos filisteus eu darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda essa multidão que o Senhor Deus salva, não com espada e nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Veja, gente, Davi entendeu que a batalha não era dele nem de Israel, que a guerra pertencia a Deus, que é Deus que peleja por nós. Ele estava só ali representando Deus e mostrando que Deus pode fazer o que quer. Por isso Deus escolheu um menino para derrotar um gigante, para mostrar que não se vence coisas humanas com coisas humanas. A gente vence pela fé. É pela fé no Deus Todo-Poderoso, é pela fé e por crer na sua palavra e na fidelidade da sua palavra que nós obtemos vitória. É andando em obediência e andando pela fé que derrotamos ainda hoje os gigantes que se levantam em nossa vida. Quantas vezes situações desafiadoras, problemas, inimigos, lutas, doenças se levantam em nossa vida. Parecem gigantes impossíveis de serem derrotados, mas pela fé em Jesus Cristo, naquele que tem todo o poder, pela fé naquele que não nos desampara, podemos derrotar as trevas e mostrar para todo mundo que há um Deus que se importa, que há um Deus fiel a cumprir as suas promessas. Amém? Meu desejo para você hoje, inspirado na história de Davi, é: obedeça a Deus mesmo quando os seus olhos enxergam algo que parece impossível. Olhe além das circunstâncias. Olhe além daquilo que é notório aos olhos. Tenha certeza de que a palavra de Deus se cumprirá, mesmo quando aos olhos humanos parece impossível. Deus é fiel. Amém? Que Deus abençoe você. Vamos orar. Querido Deus e Pai, pedimos hoje, neste domingo, fortalece esse irmão, esta irmã que está nos ouvindo. Enche, Senhor, esta pessoa da fé verdadeira, da fé em Jesus Cristo, a fé na Tua palavra.
Que esta fé, Senhor, genuína, transborde no coração desse irmão, desta irmã, que mesmo em dias difíceis ou em situações desafiadoras, possamos lembrar que o Senhor não nos abandonou. Possamos lembrar que o Senhor continua conosco e podemos, pela fé em Ti, crendo na Tua palavra, fiéis à Tua palavra, vencer todo obstáculo humano, vencer toda situação que nos parece impossível aos olhos, porque o Senhor está conosco. Como disse o próprio Davi no seu Salmo número 23, ainda que passemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque o Senhor está conosco e a sua vara e o seu cajado nos consolam. O Senhor nos protege por todos os lados, mesmo nos dias mais sombrios. Senhor, nós cremos nesta palavra, nos apegamos a ela e declaramos que tudo está em Tuas mãos. Paramos de lutar com as nossas armas e de olhar com os nossos olhos. Queremos olhar e enxergar as coisas com os Teus olhos, Pai. É o que pedimos hoje nesse dia. Dá-nos o Teu olhar, o olhar da fé, que possamos enxergar as coisas pela Tua ótica. Pedimos isso, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você, meu amigo. Que tal enviar essa mensagem, esse devocional, esse áudio para alguém que você ama, para que a palavra de Deus inspire essa pessoa, dê sabedoria, direção a este homem, a esta mulher. Que Deus abençoe você e até amanhã. Um grande abraço.